Bem, então olha só. Vamos ver agora aquilo que eu penso ser o capítulo mais importante dessa lei, que vai versar sobre a progressão do servidor, tá certo? Então veja aqui nós temos a tabelinha, tá certo? Onde você tem os níveis de vencimento, tá? E foi aquilo que a gente conversou. Quando você entra no serviço público, você é enquadrado em um certo nível relativo a um certo vencimento. Então qual é a ideia? A ideia é que o servidor ele continue progredindo, tá certo? Para que haja essa progressão, existem algumas regras. E é exatamente essas regras que nós vamos ver agora, tá certo? No capítulo 10, tá certo? Então olha só, veja aqui. Formas de progressão, ok? Então pegue, por gentileza, o seu caderno e anote essas formas de progressão, que é muito importante para esse curso, tá? Então, o curso trata do PCCR. O que é o PCCR? Que é o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração. Ou seja, como é que o servidor ele vai progredir na carreira, tá certo? E aonde é que estão essas regras para que ele possa progredir na carreira? Estão exatamente aqui no capítulo 10. Veja, progressão. Desenvolve-se nas carreiras a que pertence, a forma que o servidor se desenvolve nas carreiras a que ele pertence, que pode ser da seguinte forma, tá certo? Anote, por favor. Antiguidade, atividade, titulação e mérito, tá? Então, essas são as formas do servidor se desenvolver na carreira. Vou repetir, isso é muito importante. Antiguidade, atividade, titulação e mérito, ok? Tá certo? Então, essas são as formas para que ele possa progredir, tá? Então veja aqui, nós temos essas formas, tá? Então veja só, vamos lá, dê uma pausa agora, tá? Dê uma pausa agora e anote esses detalhes com relação às formas de progressão. Então vamos lá, olha só, antiguidade, com mais de 3 anos no cargo, na classe e após o intervalo de 4 anos de efetivo exercício, que tenha participado de programa de capacitação que perfaça um mínimo de 40 horas no respectivo interstício, ou seja, intervalo de tempo. Tá certo? Atividade com mais de 5 anos no cargo e na classe através de processo de capacitação funcional pelos servidores aprovados e classificados para a mesma, com no mínimo de 85% de aproveitamento no processo de capacitação funcional. Titulação. Sempre que o servidor público municipal adquirir título, primeiro nível, o ensino médio completo. Então ele avança um nível se ele conseguir o ensino médio completo. Ele avança 3 níveis com curso superior completo. Ele avança 4 níveis com curso de aperfeiçoamento, 5 níveis com especialização, lato sensu, 7 níveis com mestrado, 10 níveis com doutorado e 12 níveis com pós-doutorado. Tá certo? Então essa é a forma dele avançar através de titulação, tá certo? E o último aí nós temos o mérito, tá? Então, o mérito é cada 3 anos de efetivo exercício apresente resultados satisfatórios na média das avaliações de desempenho anuais ocorrido ao longo do triênio, ao longo de 3 anos. Tá certo? Então, essas são as formas do servidor progredir, se desenvolver na carreira. Tá certo? Então, aí nós temos um quadro esquemático resumido dessas formas, tá bem? Agora nós vamos ver o detalhe de cada uma dessas formas, tá certo? Então vamos lá, artigo 126 e artigo 128. Pegue a sua lei, por gentileza, e acompanhe, tá? Artigo 126 e 128, veja bem. O processo de progressão de vencimento dar-se-á a cada 2 anos, isso é importante, tá? Então essa progressão, tá? Ela vai se dar de 2 em 2 anos, tá? Artigo 126. Lá no artigo 128, nós temos o seguinte, que a progressão de vencimento por mérito
tá? Ela ocorrerá da aplicação de instrumentos aprovado na legislação para aferir o desempenho funcional do servidor, tá certo? Então veja, esse desenvolvimento, essa progressão através de mérito vai ser feito através de avaliações, tá? É isso que ele está dizendo aí, tá? Essas avaliações serão avaliações anuais, ok? Então vamos lá, artigo 128. Vamos agora ao artigo 132, vamos lá, que ele vai tratar da promoção por antiguidade, tá certo? Então agora a lei vai tratar com detalhes de cada uma daquelas progressões que nós vimos. Vamos começar a ver a progressão por antiguidade, tá certo? Artigo 132, pegue a sua lei por gentileza, vamos lá. Promoção funcional por antiguidade. Com mais de 3 anos no cargo e classe, e após o interstício de 4 anos, ou seja, o intervalo de 4 anos de efetivo exercício, que tenha participado de programa de capacitação que perfaça o mínimo de 40 horas no respectivo intervalo, no respectivo interstício, tá certo? E aí ele poderá deslocar-se para um outro nível, tá certo? Essa é a progressão, esse é o desenvolvimento por antiguidade, tá certo? Vamos ao artigo 134 agora, que vai falar da promoção por atividade. Artigo 134, vamos lá. A promoção funcional por atividade, com mais de 5 anos no cargo e na classe, tá certo? Dado a necessidade da prefeitura de Ananindeua e o cumprimento dos requisitos instituídos pelo PCCR, tá certo? Processo de capacitação funcional, tá? Essa é a promoção por atividade, artigo 134. Vamos agora ao artigo 137 e o artigo 138, que ainda trata da promoção funcional por atividade. Acompanhe, por favor. Ele diz no 137 que haverá um banco de dados, tá certo? De capacitados. Então haverá um processo de capacitação, tá certo? Haverá um processo, um treinamento, um curso de capacitação, aonde haverá um banco de dados eletrônico com todos esses capacitados. Artigo 137. No artigo 138, ele diz que esse banco de dados, tá, de capacitados será composto na ordem de pontuação obtida pelos servidores, artigo 138, aprovados e classificados para a mesma com o mínimo de 85% de aproveitamento no processo de capacitação funcional. Então veja, haverá um banco de dados eletrônico, haverá primeiro um processo de capacitação, tá? O servidor ele fará um curso, tá bem? Fará um curso de capacitação, haverá um processo de capacitação. E nesse processo de capacitação, ele tem que atingir 85%. E aí ele vai ficar armazenado no banco de dados de capacitados, tá? Artigo 137 e artigo 138, tá bem? Vamos lá. Artigo 143 agora. No artigo 143, falando da promoção funcional por atividade, tá? Ele diz que a mudança de um nível salarial decorrente de promoção funcional por atividade só poderá ocorrer após 12 meses de efetivo exercício, com nota não inferior a 85% de nota máxima prevista no instrumento adotado. Tá certo? Que esse 85 foi aquele que nós falamos anteriormente. Ok? Foi aquele que nós falamos do processo do treinamento de capacitação, que ele tem que atingir, no mínimo, ele fala aí, né? Então, no 143, ele fala que nota não inferior a 85%. Ou seja, ele tem que atingir 85% no processo de capacitação, no treinamento, tá? Entenda, isso vai ter um curso, tá? Um curso de capacitação e vai ter uma avaliação. Nessa avaliação, ele tem que atingir 85%, tá? Na nota máxima, ok? Vamos lá. Falando agora do desenvolvimento profissional, artigo 145, 146, artigo 145, artigo 146. Vamos lá, acompanhe, por favor. O desenvolvimento profissional, tá,
proporciona aos servidores a atualização e a ampliação de conhecimentos. O desenvolvimento funcional em nível de aperfeiçoamento será desenvolvido através de cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, palestras, fórum de debates, semana de estudos e outros similares, afins às atribuições desempenhadas, exceto os cursos de graduação e de pós-graduação. Então, essa forma de avaliação para que o servidor ele consiga aqueles 85%, tá? Serão mencionados através desses critérios, tá certo? Então, professor, tá, eu entendi. Vai ter que ter, para mim participar do banco de dados, eu vou ter que fazer um treinamento, um curso, eu vou ter que atingir nota. Sim, mas olha só. Além disso, na verdade, não é um curso só. Na verdade, são vários processos, tá? É o que ele diz aí no 146, tá certo? Então, olha só. Cursos, congressos, seminários, encontros, simpósios, palestras, fóruns de debates, semana de estudos e outros similares, tá certo? Então, é dessa forma que será feito essa mensuração, é dessa forma que vai ser mensurado aquele valor de 85%, tá certo? Vamos lá no artigo 147, tá? No 147, ele diz que o desenvolvimento profissional em níveis de graduação e de pós-graduação terá a possibilidade, tá certo, de interesse ou conveniência da administração, a redução da carga horária. Então, o servidor ele quer fazer um curso de graduação ou de pós-graduação, se for interesse da administração, a administração ela pode reduzir a carga horária do servidor, artigo 147, tá? Lá no artigo 148, ele diz o seguinte, que o afastamento integral do servidor para curso de mestrados e doutorado fora do município deverá ser autorizado pelo prefeito municipal, tá? Então, se o servidor ele quer se afastar de forma integral para fazer um mestrado ou um doutorado, ele tem que pedir autorização ao prefeito, tá? Vai ter que pedir autorização ao prefeito, artigo 148, tá certo? Vamos lá no artigo 151 agora. No artigo 151, ele vai tratar do afastamento para capacitação e aperfeiçoamento. Olha só, 151 que fala. Acompanhe, por favor. A critério da administração, tendo em vista o planejamento institucional ou a necessidade de serviço, poderá ser concedido ao servidor, abrangido por este plano, afastamento para participação em estágio profissional, visitas técnicas, congressos, seminários e atividades diversas, de capacitação de curso de alfabetização, curso de profissionalizantes e de educação formal básica ou superior. Tá? Nesta, incluindo a pós-graduação, dentro ou fora dos equipamentos sociais da Prefeitura Municipal de Ananindeua, desde que atendidos os requisitos contidos na regulamentação do programa de capacitação e aperfeiçoamento previsto nesse plano. Tá certo? Então, é possível, tá? É possível. A critério da administração, tá certo? Tendo em vista da necessidade, o servidor será afastado para esses treinamentos, para esses cursos, tá? Artigo 151. O artigo 152, acompanhe por favor, ainda tratando do afastamento do servidor para capacitação e aperfeiçoamento, diz o seguinte, que esse afastamento do servidor, ele pode ser total ou ele pode ser parcial, tá certo? Então o servidor ele pode pedir para se afastar para capacitar. Esse afastamento, ele pode ser total ou parcial. Quando é que ele pode ser total? Grife aí, por favor. Quando importar em ausência do servidor público municipal, deixando de realizar integralmente suas atividades contidas por um período de até 2 anos, tá? Então o servidor ele pode pedir para se afastar totalmente até 2 anos, ok? Até 2 anos. Esse é o afastamento total. Já o afastamento parcial, grifa aí, artigo 152, diz o seguinte, que o afastamento parcial, quando impor em liberação do servidor da carga horária semanal de trabalho. Então, ele vai ser afastado, será diminuído a sua carga horária. É possível isso? Esse afastamento do servidor? Sim. Mas o que é importante para a nossa prova? Veja bem, o servidor ele pode se afastar para capacitação e treinamento de 2 formas, total ou parcial. Sendo que a total, presta atenção, pode ser até por um período de até 2 anos, tá certo? Isso é que é importante, tá? Ele pode pedir para se afastar por até 2 anos, ok?
Vamos lá agora no artigo 153, ainda falando do afastamento de capacitação e aperfeiçoamento, ok? Olha lá o que diz o 153, acompanhe por favor. Além dos critérios estabelecidos anteriormente, o afastamento total que excedeu o período de 6 meses, tá? Só pode ser concedido ao servidor com mais de 5 anos de efetivo exercício, que deverá, após cessado este prazo, permanecer em efetivo exercício na unidade de trabalho a que pertence, pelo dobro de tempo do afastamento, incluídas as prorrogações, sob pena de indenização de todas as despesas decorrentes do afastamento. Então, o que ele está dizendo aí? Presta atenção. Você é professor, tá certo? É professor do município de Ananindeua e pediu um afastamento por mais de 6 meses para fazer o mestrado, tá? Um afastamento total, tá? Você pediu um afastamento total para fazer o mestrado por 2 anos. Agora tem um detalhe que ele diz no 153, tá? Para pedir esse afastamento, que exceder 6 meses, vamos supor 2 anos, o servidor ele tem que ter mais de 5 anos de efetivo exercício. Atenção na prova. Para afastamento, presta atenção, com mais de 6 meses total, o servidor ele tem que ter mais de 5 anos de casa, de efetivo exercício, tá certo? Esse é o primeiro ponto importante, tá? Então, ele se afastou com ônus para o município, ou seja, ele ficou recebendo. Quando ele volta, tá? Ele volta como mestre. E aí ele diz, agora eu sou mestre, eu não quero mais dar aula no município, eu quero dar aula numa faculdade. Não, não pode. Você vai ter que cumprir o dobro de tempo, tá? Dado pelo município, tá? Ou seja, se você se afastou 2 anos, você vai ter que ficar mais 4 anos trabalhando como professor. Ou então, você vai ter que indenizar o município, tá certo? É isso que está aí escrito no artigo 153, ok? Vamos agora ao artigo 156, 156, vamos lá, que fala da promoção por titulação profissional, tá? Essa promoção por titulação profissional, sempre que o servidor adquirir títulos, tá certo? Sempre que ele adquirir títulos. Esses títulos podem ser o quê? Vamos ver. O curso de capacitação e de pós-graduação para efeito de promoção de título profissional deve-se guardar estrita vinculação com o cargo. Então vamos lá. Ele só pode avançar através do título profissional se a graduação ou a pós-graduação que ele fizer esteja relacionada ao seu cargo. Tá certo? Então tem que ter uma certa relação com o seu cargo, ok? Bem, vamos lá ao artigo 163. Que títulos são esses que ele está falando aí, professor? Que títulos são esses? Vamos ao artigo 163. Olha só. A titulação profissional ocorrerá da seguinte forma. Grife aí. Um nível para o ensino médio completo, 3 níveis para curso superior completo, 4 níveis para o curso de aperfeiçoamento, 5 níveis para o curso de especialização, lato sensu, 7 níveis para o curso de mestrado, 10 níveis para o curso de doutorado, 12 níveis para o curso de pós-doutorado. Tá certo? Então, esses são os títulos, mas vou chamar de novo a sua atenção. Esses títulos eles têm que estar vinculados, tá certo? Eles têm que estar vinculados ao seu cargo. Então, ele não pode fazer um curso de mestrado, de doutorado que não esteja vinculado ao cargo. Tá certo? Vamos agora ao artigo 167, 167, que trata da promoção ainda por titulação. Então, diz o seguinte, olha só o que diz. Acompanhe, por favor. Farão jus ao recebimento de promoção por titulação o servidor que atender os seguintes requisitos e condições abaixo. Então, vamos lá. Quais são as condições? Então, quais são as condições para que haja essa promoção por titulação? Acompanhe, por favor. Artigo 167. Olha só. Inciso 1º. A cada 4 anos de certificado de conclusão do curso de aperfeiçoamento em sua área. Tá certo? E essa carga horária tem que ser igual ou superior a 200 horas. 2. A cada 5 anos, a conclusão do curso de especialização. Tá? E esse curso de especialização ele tem que ter uma carga horária de 360 horas, igual ou superior a uma carga horária de 360 horas. 3. Apresentação a cada 5 anos de certificado de conclusão do curso de pós-graduação, estrito sensu de mestrado. Tá certo? 4. Apresentação a cada 5 anos
de nível de doutorado. 5. A cada 5 anos, tá? O certificado de pós-graduação, estrito sensu, no nível de pós-doutorado. Tá certo? Então, professor, eu não entendi isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então é o seguinte, olha só. A cada 4 anos, certificado de conclusão de aperfeiçoamento em sua área ou curso de capacitação igual ou superior a 200 horas. Então, a cada 4 anos, tá certo? Ele pode fazer um curso de capacitação a cada 4 anos, tá certo? Esse certificado que ele vai levar para que haja o seu desenvolvimento na carreira através da titulação profissional só pode ser de 4 em 4 anos, tá certo? Então, ele faz um curso de capacitação. Então, tem que ser de 4 em 4 anos é que vai valer aquele curso de capacitação, tá certo? E aí ele vai desenvolvendo a cada 5 anos, tá? Especialização. Então, eu vou fazer um curso de especialização para avançar na minha carreira. Então, faço um agora, acabei, eu só posso fazer um outro curso depois de 5 anos. É isso que ele está dizendo aí, de 5 em 5 anos, tá certo? É isso que está nesse artigo aí, ok? Vamos ver agora a promoção por mérito profissional, ok? Vamos ver agora por mérito profissional. Olha só, artigo 178, acompanhe por gentileza. Haverá promoção por mérito profissional a cada 3 anos de efetivo exercício. Então ele tem que ter, né? A cada 3 anos, de 3 em 3 anos, haverá promoção por mérito profissional. Resultado satisfatório na média das avaliações de desempenho anuais ocorrida ao longo do triênio. Então, ao longo de 3 anos, terá o quê? Terá cursos, tá? Seminários, aquilo que nós vimos. E ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter o quê? O resultado satisfatório para que ele possa se desenvolver através de mérito profissional, tá certo? É isso que ele está dizendo aí, ok? Artigo 179, vamos lá. A promoção por mérito profissional, servidor público municipal ocupante de um dos cargos, será posicionado no nível de vencimento imediatamente subsequente. Tá certo? Então, à medida que você avança por mérito, você vai avançar no seu nível de vencimento, tá certo? Essa é que é a ideia do PCCR, tá? Esse capítulo 10, como eu já falei para você, eu penso que ele é o fulcro, ele é a parte mais importante dessa lei. E é onde ele define o quê? Ele define as regras para que você possa avançar na carreira, para que você possa ter um maior vencimento, ok? Vamos lá ao artigo 181, que vai falar da avaliação de desempenho, ok? Olha só, artigo 181. O programa de avaliação de desempenho deverá ser articulada com um planejamento institucional e com o programa de capacitação e aperfeiçoamento. Qual é o objetivo? Grifa aí. Avaliar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, a busca de eficiência, tá certo? Inciso 2. Subsidiar o planejamento institucional da prefeitura, visando aprimorar as metas, os objetivos e o desenvolvimento organizacional. 3. Fornecer elementos para avaliação de política de pessoal. 4. Identificar a demanda de capacitação e aperfeiçoamento. 5. Identificar a relação entre desempenho e a qualidade de vida. 6. Fornecer elementos para aprimoramento das condições de trabalho. 7. Propiciar o autodesenvolvimento do servidor. 8. Fornecer indicadores para a promoção por mérito. 9. Fornecer indicadores para avaliação probatória. Tá certo? Então, esses são os objetivos, tá certo? Esse artigo é importante, tá certo? 181. Quais são os objetivos da avaliação de desempenho, tá? Então, esses são os objetivos da avaliação de desempenho. Tá certo? Vamos lá agora no artigo 182. Olha só. No artigo 182, ele diz o seguinte, que essa avaliação de desempenho e desenvolvimento é o processo que adota fatores, parâmetros e metas pré-estabelecidas visando mensurar o desenvolvimento das atividades. E aquilo que a gente já conversou, tá certo? Então, como é que eles vão mensurar as atividades do servidor? Através dessa avaliação de desempenho, tá? Vamos agora ao artigo 184, tá? Ainda falando de avaliação de desempenho, artigo 184, que diz o seguinte: os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados sob a coordenação do órgão de administração, observando. Então, olha só,
A definição metodológica dos indicadores de avaliação. 2. Metas dos serviços e das equipes. 3. Adotando modelo e instrumentos que atendam à natureza das atividades, como legitimidade e transparência, tá? No processo de avaliação. Então, essa legitimidade, essa transparência, ela é muito importante, porque eu tenho que saber, eu sou servidor público do município de Ananindeua, eu tenho que saber como eu estou sendo avaliado, quem está me avaliando e quais são os processos que estão sendo adotados para a minha avaliação, para o meu desenvolvimento na carreira, tá certo? Então é importante que eu, como servidor público, saiba quem está me avaliando e quais são os critérios que estão sendo adotados para essa avaliação, tá? Legitimidade e transparência. Letra B, periodicidade, tá? Então essa avaliação ela será feita de forma periódica. Que mais? Contribuição do servidor. Letra D, adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho. Letra E, conhecimento do servidor sobre todas as etapas de avaliação. Letra F, direito de manifestação às instâncias recursais, tá certo? Então, se eu não estou satisfeito com a minha avaliação, ele diz que eu posso recorrer às instâncias superiores, tá certo? É isso que ele está dizendo aí, ok? Então, essas são as formas de avaliação, ok? Essas são as formas de avaliação nesse PCCR, tá? Então, de novo, ok? De novo, vou falar de novo. É importante que você, tá, reveja esta aula, é importante que você leia com bastante carinho o capítulo 10, tá? Se você me perguntar, professor, dessa lei, qual é o capítulo mais importante? É o capítulo 10. Por quê? Porque é aí que está definindo as formas de desenvolvimento na carreira, tá certo? Eu não estou dizendo, veja bem, que é este que vai cair na prova, por favor, não estou dizendo isso, não estou dizendo que o capítulo 10 é o capítulo que vai cair na prova, não é isso, eu estou dizendo que nesta lei ele é o capítulo mais importante, tá? Ele é o coração da lei, tá certo?